Olá, queridos amigos, tudo bem? Depois de algum tempo sumido aqui do canal, já posso dizer que tem pelo menos quase 2 anos que eu não gravo nenhum conteúdo mais sistemático, como uma série, um estudo, um curso. Sentimos a necessidade de fazê-lo neste momento. Nós, nos últimos anos, no canal, avançamos para diferentes conteúdos, apresentamos diferentes materiais. Entretanto, o nosso desejo agora é voltar às veredas antigas, disponibilizando pelo menos 2 vídeos por semana, ou somente 2 vídeos por semana. Estávamos aqui disponibilizando uma quantidade muito maior de vídeos e vamos voltar a disponibilizar justamente 2 vídeos porque muitas pessoas falaram: olha, Severino, é muito vídeo, a gente não consegue acompanhar. Então nós vamos voltar à prática de disponibilizar somente 2 vídeos por semana, tá? Depois a gente vai estar falando para vocês quais os dias. E inclusive essa série que nós vamos estar começando neste momento, ela vai ser lançada a partir do dia 10 de janeiro. Até lá nós vamos estar gravando os conteúdos, os primeiros conteúdos, a edição vai ser bem mais sofisticada, entregando muito mais qualidade, muito mais conforto para vocês que estarão assistindo a este material. Nós vamos trabalhar com palestras, cursos ou um estudo, da maneira que você preferir, com um tempo cronometrado de 40 a 45 minutos, para justamente você conseguir encaixar isto dentro da sua agenda, dentro da sua rotina. Muitas pessoas me falavam: Severino, eu sinto saudade das suas séries, as séries antigas que você fazia. Então a gente vai retomar esta nossa antiga prática. Nesta nova fase do nosso canal, nós justamente em oração, em muita conversa, pleiteamos, dentre os muitos temas relevantes, qual nós iríamos iniciar apresentando para vocês. Bom, e depois de muita oração, depois de muito considerar, decidimos trabalhar alguns aspectos relacionados ao santuário, entretanto a partir do livro de Hebreus. Então, desde já você pode preparar o seu caderno, você pode preparar o seu bloco de notas, você pode preparar o seu fone se você vai assistir durante o seu trabalho, que vai ser uma grande jornada. Nós vamos apresentar o livro de Hebreus usando como transfundo o santuário, verso a verso. Vai ser como um seminário, sabe? Um curso. Nós vamos estar também, na medida do possível, não prometemos, disponibilizar também algum material didático. O objetivo é que todo este seminário, esse curso, se torne depois um livro. E quem sabe até terminarmos a apresentação de todo o programa, nós já vamos ter este livro impresso. E aí, com este livro, você vai poder acompanhar com muito mais eficiência todo o conteúdo que vai ser abordado. Êxodo 25:8 diz: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então, o assunto do santuário, relacionado aos últimos momentos da história da humanidade, é um tema de vital importância. Aqui no livro também de Levítico, capítulo 26, verso 11 e 12 diz: e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E o verso 12: e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me serás por povo. E aqui no livro dos Salmos também, Salmo 77, verso 13, o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grandioso como o nosso Deus? Amados, o caminho de Deus está no santuário. A evidência de que Deus está com o seu povo é sublinhada pela doutrina do santuário. A palavra de Deus, a senhora White, diz que, havendo desvio da doutrina do santuário, certamente haverá apostasia. O livro de Hebreus, nós poderíamos dizer que ele é o Pentateuco do Novo Testamento, ou ainda o 5º evangelho, uma vez que os 4 primeiros evangelhos, ali Mateus, Marcos, Lucas e João, abordam o nascimento, ministério, morte e ressurreição de Jesus. O livro de Hebreus vem para fechar a lacuna pós-ressurreição e ascensão de Jesus. Então é possível identificarmos cada passo que Jesus deu no santuário celeste e ainda dá
a partir das letras do livro de Hebreus. Então eu poderia dizer que a síntese do assunto do santuário foi eloquentemente organizada por Paulo no livro de Hebreus. Para aqueles que creem que Paulo foi o autor do livro, outros dizem que não, outros dizem que foi Apolo, outros dizem que foi Lucas, outros dizem que foi Clemente. Bom, quando entrarmos propriamente dito no livro, vamos descobrir se Paulo foi o autor do livro ou não. E, interessantemente, o livro de Hebreus, ele comporta algumas dificuldades mais sérias dos livros do Novo Testamento. Por exemplo, o autor, o ano em que foi escrito, de onde ela foi escrita, para quem foi escrita, somente o hebreu de nascença, ou também para os prosélitos que se tornaram cristãos e que iriam aderir à doutrina do santuário. Enfim, são perguntas que muitos estudiosos têm trazido informações e juntos vamos discutir também todos esses aspectos um pouco mais enigmático, um pouco mais complexo do livro de Hebreus. Então eu acredito que vai ser uma jornada fantástica, vai ser uma jornada maravilhosa. Nós vamos entender o porquê que Paulo trabalhou, para aqueles que creem que é Paulo. Eu vou adotar o nome o autor. Nós vamos entender o porquê o autor trabalhou com este livro, que foi escrito, naturalmente, na língua grega, mas por que ele trabalhou em forma de poesia? Porque o livro de Hebreus é como se fosse uma poesia. Tem síntese, antissíntese. Então, a estrutura do livro de Hebreus é uma estrutura muito diferenciada e realmente convida a uma análise mais profunda aqueles que gostam de esquadrinhar as Escrituras, não de maneira superficial, mas de maneira um pouco mais arrojada, maiúscula, de maneira um pouco mais profunda. Eu acredito que vai ser uma bênção para vocês que estarão acompanhando este material. De fato, já tem sido uma grande bênção para mim, pois eu já estou trabalhando na elaboração do conteúdo deste livro já pelo menos há uns 2 meses, 1 mês, e eu tenho sido assim tremendamente abençoado com tudo o que eu tenho visto aqui. A maneira com que o autor trabalha aspectos de uma ideia teológica surpreendente, mas também mistura isso com coisas muito práticas do dia a dia. Por exemplo, Hebreus 13:5, que nós devemos aprender a ser gratos por tudo aquilo que Deus nos dá, que nós devemos ser estudiosos das Escrituras de maneira mais profunda. Ao passo que ele mesmo fala, por exemplo, Hebreus 5, que estudar Melquisedeque é de difícil interpretação. Ou seja, o próprio autor reconhece que a identidade de Melquisedeque oferece dificuldades tremendas. Então, o autor de Hebreus conseguiu reunir toda a complexidade bela, como se fosse uma poesia, e ao mesmo tempo entrelaçar isso com as coisas práticas do nosso dia a dia. Nós sabemos que o que Jesus fez na cruz, fez no Santo e está fazendo no Santíssimo, são 3 aspectos fundamentais. Um não é mais importante do que o outro. Entretanto, um pode ser mais relevante do que o outro dentro do momento em que nós estamos vivendo. Ok, foi fundamental a morte de Cristo na cruz? Sem comentários. Foi importante os 1810 anos que Jesus passou no santo? Sem comentários. E importantíssimo. Entretanto, sem o que ele faz no santuário, a partir do dia 22 de outubro de 1844 até o fim, os primeiros 2 estágios não teriam valor. Então, se existe uma verdade presente que o rebanho necessita, hoje sigamos a Jesus no santuário celestial, usando como óculos o livro de Hebreus. E eu convido você para esta empolgante jornada. Seja o nosso aluno, nos acompanhe, nos ajude também divulgando depois os nossos vídeos para os seus amigos. Vocês podem criar grupos de estudos, assim como acontecia no passado, acompanhando os vídeos, discutindo os assuntos. Eu posso estar indicando para vocês leituras para ter um melhor proveito do seminário que vai estar sendo apresentado. Então, sem mais preâmbulos, gostaria de agradecer pela oportunidade que uma vez mais vocês estão nos dando de termos acesso aos seus lares, aos seus carros, aos seus momentos particulares, e que Jesus possa fazer com que a glória do santuário celestial brilhe na sua vida, brilhe na sua casa, por meio das páginas do livro
de Hebreus.